Sejam bem-vindos ao episódio 3 do programa Dominando o Mercado Imobiliário. E neste programa, ajudamos você, corretor de imóveis, a dominar o mercado imobiliário 5 vezes mais rápido, faturando aí acima de R$50 mil por mês. Se você ainda não me conhece, é novo por aqui, eu me chamo Ronaldo Santos, especialista em vendas de imóveis. E no episódio de hoje, vou te ensinar aí a forma mais fácil e muito mais rápido para você fazer a sua primeira venda. Quais tipos de venda existe? São diversas formas de você vender, tá? E eu vou explicar aqui para você que é mais importante aí para você executar não somente a sua primeira venda, como você acelerar de fato a partir da sua primeira venda aí, você deslanchar aí e você está fazendo várias e várias vendas. Uma delas ela está na sua mente. Muitas das vezes eu identifico aí corretores dizendo que não vende, está tendo dificuldade com vendas e aí não sabe o que fazer, não sabe qual caminho seguir, não tem um roteiro de fato a seguir. Então, essa venda ela está primeiramente na sua mente. Então, a partir do momento que você entende que você está tendo dificuldade em vender e aí você faz esse bloqueio mental, fica muito mais difícil cada vez mais você está realizando a sua primeira venda. Então, se você traz isso aí para você, esse desbloqueio mental, que você vai conseguir fazer a sua primeira venda, você está determinado em fazer a sua primeira venda, o que vai ocasionar aí na sua mente? Todos os clientes que você for atender, você vai atender ele já sabendo que vai acontecer a venda. Então, esse desbloqueio mental você tem que ter, tá? Porque se você, a partir do momento que você entende que você não vai conseguir vender, que você está tendo um bloqueio mental ali, que não vai conseguir atender um cliente bem, que você não vai executar a sua primeira venda, então aquilo ali vai começando a desmotivar você, vai te deixando mais murcho, vai te deixando aí insatisfeito até mesmo da sua profissão, e muitas das vezes tem corretores que acabam desistindo, porque você não trabalha primeiramente a sua mente. Então a sua venda, a sua primeira venda está em sua mente. Quando você determina e você coloca um foco, um objetivo na sua mente, que você vai realmente fazer a sua primeira venda e aí por diante, as coisas começam a ter uma clareza e tudo que você fizer daí para frente, as coisas vão facilitando para você. Facilitando de que forma, Ronaldo? Simples. Você vai começar a ir em reuniões, você vai conversar com o cliente de uma forma diferente, você vai conhecer um produto de forma diferente, você vai ter uma conversa diferente com as pessoas de forma positiva. E quando você pensa no negativo, você só vai atrair o negativo para você. Um segundo ponto é a sua vestimenta. Gente, pelo amor de Deus, muito cuidado. Se você é corretor de imóveis, como que você vai apresentar um imóvel, digamos que seja até mesmo de alto padrão, você vai de qualquer forma. Não tem condições você ir de qualquer roupa. Quando você atende um cliente, por exemplo, de alto padrão, ele está acostumado o quê? A marcas, a carros de luxo. Não necessariamente você precisa estar usando marca ou carro de luxo, tá? Estou dando 2 exemplos simples e básicos para você entender o que eu quero falar aqui com você sobre a sua vestimenta. O que eu estou falando não é você usar simplesmente marca, porque tem muita gente aí, muitos corretores que acabam usando marcas, só que não fazem venda. Quando vai fazer é uma ou outra em tempos muito aleatórios, sem foco nenhum. Então não é isso que eu estou falando, tá? Não é isso. Eu, por exemplo, eu uso muito preto, tá? Eu uso muito preto. Por que que eu uso preto? É padrão, mas é um hábito meu, tá? É um hábito meu. Você pode utilizar aí uma camiseta preta com um padrão fino, com um bom sapato, isso chama atenção e é um padrão, não necessariamente você precisa estar mostrando aí uma marca, nada disso. Não tem essa necessidade, tá? Eu, por exemplo, gosto de usar roupa preta, tudo preto sem logo. Não necessariamente você vai ter que utilizar roupas de marca, tá? Você pode utilizar uma camisa de botão, isso fica mais elegante, de preferência aí manga longa que você possa dobrar, dependendo aí do local onde você mora, se é quente, se
é frio, vai depender aí do ambiente, você esteja bem elegante, que isso conta demais. Imagine bem, se um cliente chega até você, ele está interessado em imóvel, independente se ele seja alto padrão ou não, se você está bem vestido, você está transmitindo o quê? Autoridade. Imagine bem, um médico, vamos colocar aí 2 exemplos, tá? Um médico e uma pessoa que está limpando aí um hospital, dando esses 2 exemplos. E dentro do hospital, a pessoa da limpeza está usando um jaleco. E o médico está utilizando aí uma roupa da limpeza. E você está passando mal, quem você vai chamar para poder te ajudar? Com certeza aí a pessoa da limpeza, que não é ela o médico, mas como ela está com um jaleco, ela está transmitindo o quê? Autoridade. Então é isso que eu quero trazer para você, um exemplo bem claro, porque isso é muito, muito importante e você precisa entender isso. E eu identifico aí alguns corretores que eu vou em alguns eventos e a pessoa não está com a vestimenta adequada até mesmo para aquele determinado evento, tá? Então você esteja muito bem arrumado, arrumado que eu falo não necessariamente a marca, mas sim bem vestido, e com certeza você vai transmitir autoridade para quem está te procurando e te pedindo ajuda, porque a partir do momento que você está mal vestido, essa pessoa que está procurando ajuda, ela não vai confiar em você, ela não vai acreditar que você é um corretor que vai estar ajudando, porque simplesmente a tua vestimenta não está adequado ali para ter esse atendimento. E uma outra dica dentro da sua vestimenta é o seguinte: muito cuidado. Eu dei um exemplo aqui de um imóvel de alto padrão, médio ou alto padrão. Você tem que estar se vestindo bem, né, e elegante para você atender esse determinado cliente. E também tem o oposto. Se você está atendendo um cliente que o padrão dele é de médio a baixo, tá? O que vai acontecer? Se você estiver muito bem vestido, esse cliente pode entender que aquele determinado imóvel ali não está adequado ao teu padrão. Então isso pode até afastar você do seu cliente. Isso também não é tão interessante. Então, de acordo com o perfil e padrão que você está apresentando, você tem que estar adequado. Não estou falando de você estar atendendo um cliente de padrão baixo e estar vestido de qualquer forma. Não é isso. Mas esteja bem vestido, bem arrumado para poder atender esse cliente. Não necessariamente no mesmo nível aí de um imóvel de alto padrão. E o oposto também ele é válido. O que acontece? Você chega aí em um determinado local, em um imóvel de padrão médio a alto e chega com um carro inferior ao que você está apresentando, o cliente ele vai olhar para você e não vai entender que você não tem autoridade nenhuma para aquilo ali. Alguns clientes entendem, tá? Porque já aconteceu isso comigo, mas tem cliente que não entende, tá? Não entende. Ele vai olhar ali para você, não vai identificar autoridade nenhuma, aí vê a sua vestimenta não está legal, aí olha para o seu carro, também não está compatível ao que ele está querendo comprar, e aí olha para, de repente, você é uma mulher, olha para o seu cabelo, para a sua unha, e o cliente, ele bate o olho e olha de verdade. Ele não vai falar nada para você ali, porque não faz o menor sentido, mas ele vai identificar, tá? Não tenha dúvida disso. Ele vai olhar todos os detalhes e ele vai tomar a conclusão se vai dar continuidade com você ou não. Tem cliente que não está nem aí para isso. Ele não se importa. Você pode ir de chinelinho de dedo, de bermuda, estar na praia e vai atender ele e ok. Só que tem cliente que a maioria ele não vai entender isso daí. Principalmente aquele cliente que não te conhece. Se o cliente já te conhece, sabe como você trabalha, ok, sem nenhum problema. Tá? Isso não é problema. Eu já atendi cliente de bermuda. E isso não é problema. Mas de que forma eu me apresentei até ele? Né? Que carro eu me apresentei até esse cliente? Então, tudo isso é válido. Então, muito cuidado com a sua vestimenta, roupagem e também em questão de carro, o que você fala, e tudo isso aí a gente vai traçando cada detalhe aqui para você, porque a ideia desse vídeo é trazer detalhes para vocês, tá? Detalhes, coisas que você não vê em internet. Então, quero trazer para você, porque eu tenho certeza que funciona. Tem funcionado comigo
vai funcionar com você também. E aí, algo para se pensar: será que algum cliente seu sumiu do nada, não te atendeu mais, não te deu a bola, você simplesmente tenta ligar para ele e não consegue um retorno? Será que tem alguma coisa a ver? Né? Então, pode ser que sim. Então, tem que tomar muito cuidado nesses mínimos detalhes aí que faz total diferença. E a terceira forma é a forma que você fala com o seu cliente. Existe a forma informal e a formal. Muitas das vezes, a informal dá muito certo, tá? Muitas das vezes eu até prefiro a informal do que formal. Aí você deve estar falando assim: Ronaldo, você está ficando louco. Será que não é melhor ser formal com o cliente? Em algumas ocasiões, sim, faz total sentido. Mas eu sempre trouxe para o lado, para dentro do assunto das vendas, a melhor forma para mim que tem dado muito certo é a informal. Como assim, Ronaldo? Simples. Quando você conversa com um cliente muito, senhor fulano, senhor ciclano, toda hora, senhor, senhor, isso é uma técnica de vendas. É muito positiva, dá certo, só que muitas das vezes você acaba confundindo, você está repetindo o nome do cliente. Todos os clientes, eles gostam que você fale o nome dele, e tem que ser falado, tá? Tem que ser falado. Eu não estou falando para você não falar o nome dele, você tem que falar. Ô, senhor fulano, tudo jóia, tal. E aí você pode entrar aí num assunto informal com ele, que é a forma que eu tenho falado aqui para você, que tem dado muito certo comigo, e a forma que eu mais utilizo, a forma que eu mais gosto é da forma informal. Por quê? Porque o cliente ele vai se sentir mais próximo de você, ele vai se sentir mais no habitar dele, porque nenhum amigo dele vai ficar falando, sei lá, ô seu João, aí conversa, seu João, mas seu João, ó, temos esse imóvel, mas seu João, isso é chato demais para qualquer cliente. Por favor, não faça isso. Não confunda a técnica de venda com chatice, porque muitas das vezes você vem trazendo essas técnicas de venda e fica um negócio muito mecanizado, isso vai afastar o seu cliente. Porque nenhum cliente, você conversa com alguém dessa forma, um amigo seu? Não. E por que você vai conversar com um cliente dessa forma? Então você já identifica que não faz o menor sentido. Imagina você estar num churrasco aí, ô seu João, você quer carne? Você quer frango? Você quer uma linguiça? Ô seu João, você quer. Não, pelo amor de Deus, não faça um negócio desse. Porque se você não faz isso aí no seu dia a dia, não precisa você fazer com o seu cliente. Então, essas técnicas de vendas aí que você identifica para você ser muito formal, olha, esqueça isso porque não dá certo. Em algumas situações você traz a técnica de venda para dentro desse assunto e você vai trabalhando ela no informal, que vai funcionar muito melhor. Você trazer muito essa formalidade vai acabar afastando aí o seu cliente de você. Então, vai entendendo o que o cliente, a forma que o cliente está te tratando, vai trabalhando ele da forma que ele achar melhor, tá? E você pode perguntar a ele, você gostaria que eu lhe chame de senhor, de você? Isso vai te trazendo aí muito mais para próximo do cliente, ele se sentir muito mais confortável. Essa situação aí de você ficar muito chamando o nome dele, isso não é tão legal, tá bom? E por que a primeira venda aí ela é tão importante para você que está começando no mercado imobiliário e ainda não fez a sua primeira venda? Ela é importante para você destravar a sua mente, você ter a autoconfiança, ter o autocontrole, você começa a entender que você está saindo da teoria, e muitos corretores acabam ficando na teoria. Vai em treinamento, vai em 2 treinamentos, em 3, vê vários empreendimentos e acaba ficando em teoria, teoria, teoria. Você acaba desanimando e não é isso que você tem que fazer. Então, quando você entende que a sua primeira venda ela é tão importante, corra, vá, siga em frente, entenda, utilize todos os mecanismos aqui que a gente traz para vocês como ensinamento, para você destravar de vez a sua mente, fazer a sua primeira venda, não só uma, como várias e várias e várias. Então, você sair dessa rotina de teoria, 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 porque teoria não te leva à prática, tá? A teoria ela é muito importante para você aprender processos, entender o que precisa ser feito, mas tem que ser feito.
não adianta você ficar em teoria, porque teoria não vai te levar a lugar nenhum. Então, parte para a prática, com certeza aí você vai conseguir aí executar não somente a sua primeira venda, como várias e várias outras vendas aí vão surgir, porque você vai se sentir mais confiante, você vai se sentir mais relaxado, você vai entender que entendeu o processo, você está seguindo as dicas aqui e com certeza aí você vai executar a sua venda rapidamente. E qual o maior benefício de você fazer a sua primeira venda? É você sair da sua zona de conflito mental, é você entender que você é capaz, que você é determinado, que você consegue, que você vai avançar, que você é uma marca, você é uma identidade, que você tem essa credibilidade, é entender que você tem autoridade, é entender que você tem um potencial e acreditar cada dia mais em você. É só você repetir todo o processo e sempre estar em melhoria contínua. E você sabia que existem outras coisas mais importantes que a sua primeira venda? Depois que você assistir todo esse vídeo aqui, veja o vídeo anterior, que é Dominando o Mercado Imobiliário 5 vezes mais rápido. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para você assistir ele depois desse daqui. Ele é muito importante e é um complemento desse vídeo. Sabe qual a sua maior objeção em fazer a primeira venda? É você não saber os próximos passos, é você ter incerteza, insegurança, você não se sentir confortável nos próximos passos que estão ainda por vir. Porque você, como você não sabe, as coisas não fluem para você e você acaba tendo essa insegurança, essas objeções, porque isso é muito natural, principalmente para você que é corretor de imóveis de primeira viagem. Você está começando agora, é normal você ter essa insegurança. E o que você vai precisar fazer? Você precisa se enturmar com outros corretores ou em alguma imobiliária que possa apresentar o mercado de trabalho para você e você ir, cada dia aí, você ir gradativamente aprendendo, se aperfeiçoando e tendo essa segurança, e isso aí passa por todos os corretores que são iniciantes. É não saber fazer uma negociação, um fechamento e até mesmo uma conclusão do negócio. Então, por isso que você acaba tendo muitas e muitas objeções. Isso é muito natural, principalmente para você que está começando agora, e também tem muitos corretores que já estão há mais tempo no mercado que têm essa objeção, têm essa insegurança, e isso é natural. E por onde começar? Dê mais ouvido ao seu cliente. Eu identifico que tem muitos corretores que acabam se atropelando. Quando o cliente vem até o profissional acaba falando mais dele do que ouvir simplesmente o que o cliente quer. E o que é mais importante? O que eu faço? Vou te explicar o que eu faço para você entender e aí você adequar aí conforme o seu atendimento. O que eu faço é ouvir o cliente, simples assim. Ouvir, entender o que ele quer e principalmente o que ele não quer. Porque o que ele não quer, muitas das vezes, é mais importante do que simplesmente o que ele quer. Porque às vezes o cliente não quer ir morar num local onde tem barulho, já tem outro que quer morar num local que tem barulho, tem uma agitação. Então, quando você entende os mínimos detalhes do que ele está falando, isso é muito importante. Então, deixa o cliente falar. Faça a pergunta aberta. Isso é muito mais importante do que você fazer uma pergunta fechada. O que é uma pergunta fechada, uma pergunta aberta? Pergunta fechada é você perguntar: e aí, você gostou? Ele só tem que dizer sim ou não. E aí você, uma pergunta aberta, por exemplo, você perguntar para ele: o que você gostaria, qual seria um imóvel perfeito para você, por exemplo? Você pode fazer uma pergunta dessa, como você pode fazer outros tipos de perguntas abertas que faça com que o cliente fale, deixe ele muito à vontade, falar o que ele quer. Porque quando você começa a ouvir, você começa a entender detalhes que muitas das vezes simplesmente, se ele passasse alguma informação para você, ele não iria passar tão detalhada como ele está passando, se sentindo mais confortável com você, porque você está deixando ele mais tranquilo, está fazendo uma pergunta aberta e ele está se abrindo com você, e fica mais fácil você identificar o imóvel que você tem ou que você não tem, mas você já sabe o que ele quer, e você fazer essa entrega. Porque na maioria das vezes o cliente ele nem sabe o que quer, mas quando você deixa ele muito à vontade, ele acaba desabafando com você porque tem outros detalhes, não apenas parede, tá? Algumas pessoas acabam entendendo que o processo de um profissional de corretor de imóveis é apenas entender de metro quadrado, parede, varanda, vista, não tem nada a ver com isso. Tem muitas coisas antes desse processo aí. Isso aí é muito importante para você saber,
até mesmo para você passar informações relevantes para o seu cliente. Mas antes disso tudo, tenha uma boa conversa com o seu cliente, entenda o que realmente ele quer para você satisfazer acima do nível que ele está esperando. Por isso estou aqui para entregar tudo para você. E onde eu vejo que os corretores mais erram nisso? Eu vejo aí muitos corretores pensando mais na comissão do que propriamente no cliente. Então, como assim? A comissão, ela é uma situação que vai ser natural. Se você atende bem um cliente, a comissão de qualquer forma ela vai vir para você. Então, você acaba deixando de pensar no cliente para pensar simplesmente na comissão. Então, isso é um erro gravíssimo, tá? É um erro gravíssimo porque o cliente ele pode e muitos deles acabam identificando isso em você, porque acaba vindo aquela ansiedade, aquela agonia de você querer vender e de querer bloquear já o cliente, de querer que ele compre o primeiro imóvel que você apresentou. Então o cliente acaba vendo essa ansiedade, essa insegurança sua, esse seu comportamento. Então ele vai acabar metendo o pé aí, procurando outro corretor, porque ele não está se sentindo seguro em você, porque ele está entendendo, está muito claro que você não está ajudando, você simplesmente está querendo a comissão. Então isso é um erro muito grave da maioria dos corretores. Então não pense na comissão. A comissão, de qualquer forma, ela é sua, desde que você atenda muito bem esse cliente e ele se sinta confortável em estar comprando aí com você. A comissão ela é uma consequência do trabalho bem executado que você faz. E se tudo que eu falei aqui fez sentido para você, realmente te ajudou de alguma forma, dá aquele curtir aí que é muito importante para mim, para eu saber se realmente você curtiu. Se tem alguma dúvida sobre o mercado imobiliário, deixa aqui um comentário, isso é muito importante, que eu posso fazer um vídeo aí especialmente para você. E já me segue para você não perder nenhum conteúdo, ativando o sininho, que isso é muito importante. Quando eu colocar um outro vídeo aqui, você já é notificado e você já assiste em primeira mão, tá bom? E aqui na descrição vou deixar todos os links das nossas redes sociais para você nos acompanhar por lá também. Então já nos segue aí e te espero nos próximos vídeos. Até mais!